Toda grande história de terror tem algo em comum. Ela não precisa de monstros gigantes, nem de um orçamento milionário. Às vezes, tudo o que ela precisa é de uma boa ideia. E o curta de hoje prova exatamente isso. Lançado há mais de uma década, ele tem apenas 13 minutos de duração. Mesmo assim, conseguiu fazer algo que muitos filmes de 2 horas não conseguem: permanecer vivo na memória de quem assiste. E sinceramente, existe uma pergunta que me acompanha desde a primeira vez que vi esse curta: como isso nunca virou um filme? Seja muito bem-vindo à estreia de A Última Sessão, o novo quadro do Ecos da Meia-Noite. Este é o espaço onde vamos revisitar filmes, séries e curtas de terror, que continuam ecoando mesmo depois que a tela escurece. Algumas obras são lembradas pelo sucesso e outras pela forma como conseguem nos marcar. E para abrir este quadro, eu escolhi um curta que, na minha opinião, merece muito mais reconhecimento do que recebeu. Hoje vamos falar sobre Don't Move, lançado em 2013. Don't Move foi lançado em 2013 como o 8º episódio da série de curtas Bloody Cuts. Além disso, marcou a estreia de Anthony Melton na direção dentro do projeto. Mesmo depois de tantos anos, ele continua sendo o curta mais popular da Bloody Cuts, e depois de assistir, fica mais fácil entender o porquê. É um terror tenso, brutal e extremamente eficiente em criar suspense, provando que criatividade pode ser muito mais importante do que um grande orçamento. O mais curioso é que essa história quase nunca existiu. O roteiro foi escrito por David Scully em 2010. A proposta era criar um filme de terror utilizando o mínimo de movimento possível e quase nenhum diálogo depois de concluído. O roteiro acabou ficando esquecido, até que 2 anos depois, o produtor Ben Franklin encontrou aquela ideia e percebeu que ali existia algo especial. Foi naquele momento que Don't Move deixou de ser apenas um roteiro esquecido para se tornar o 8º episódio da Bloody Cuts. Mas transformar essa ideia em realidade não seria tão simples, como acontece com muitas produções independentes. O dinheiro era um grande desafio. Foi então que a equipe lançou uma campanha no Kickstarter. E amantes de terror de várias partes do mundo ajudaram a arrecadar mais de 3.000 libras. Pode parecer pouco quando pensamos nas grandes produções de Hollywood, mas foi exatamente este apoio que permitiu que a visão da equipe fosse realizada. Sem revelar detalhes importantes da história, Don't Move acompanha um grupo de amigos reunidos para sua noite de joguinhos, que acabam envolvidos em uma situação completamente fora do comum. O que começa com uma noite aparentemente comum, rapidamente se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. E aí justamente aí que o curta mostra sua maior qualidade. Ele estabelece regras muito simples e faz com que você acredite nelas do começo ao fim. Cada decisão importa. Cada segundo aumenta a sua tensão. E você acaba completamente preso naquela situação. Uma das coisas que mais me impressiona em Don't Move é a forma como ele constrói o suspense. O medo não depende da criatura. Ele nasce da espera, do silêncio e da dúvida. Você passa boa parte do tempo imaginando o que pode acontecer no próximo segundo. E muitas vezes, aquilo que você imagina acaba sendo mais assustador do que qualquer efeito especial. O outro ponto que merece muito destaque é a fotografia.
A iluminação ela trabalha constantemente escondendo mais do que mostrando. As sombras deixam espaço para que a nossa imaginação complete aquilo que não vemos. O designer de som também merece muitos elogios. Cada ruído parece estar exatamente onde deveria. E apesar de ter apenas 13 minutos, Don't Move foi apenas a produção mais ambiciosa da Blood Cuts até aquele momento. Foi o maior elenco, a maior equipe, o maior número de arrasta pra cima. E também os efeitos especiais mais elaborados de toda a série. As gravações aconteceram durante um único fim de semana, em uma casa de férias isolada na região de Norfolk. E existe uma curiosidade que eu achei sensacional. A quantidade de sangue falso utilizada foi tão grande que o diretor Anthony Melton precisou passar a segunda-feira limpando as paredes da casa. Mas a curiosidade que eu mais gostei envolve um verdadeiro clássico do terror. Anthony Melton já contou que seu filme favorito é Hellraiser. E essa inspiração aparece diretamente em Don't Move. A criatura do curta foi criada por Cliff Wallace, um artista de efeitos especiais que trabalhou justamente no Hellraiser original. É uma homenagem bonita para quem conhece a história do gênero, e um detalhe que talvez passe despercebido para muita gente, mas que faz toda a diferença para quem gosta de descobrir os bastidores da produção. E aqui vai mais uma curiosidade que quase ninguém percebe. A voz do personagem Paul, logo no início do curta, não pertence ao ator que aparece em cena. Ela foi gravada posteriormente por Ben Tillett. E já que estamos falando em detalhes escondidos, fica um desafio. Na primeira tomada feita com Steadicam, existe algo escondido. Você conseguiu perceber? Agora eu preciso falar como fã. Toda vez que eu assisto Don't Move, eu termino exatamente com a mesma sensação. Isso merecia um filme. Sério. Existe um universo inteiro que poderia ser explorado. A origem de ameaça, outras pessoas enfrentando aquela mesma situação, as consequências e, na minha opinião, é um conceito que facilmente sustentaria um longa de 1h30 sem perder a sua força. E talvez seja justamente por isso que esse curta continue ecoando na minha cabeça tantos anos depois. Se você gosta de terror psicológico, de suspense e de histórias que preferem construir tensão em vez de depender apenas de sustos, Don't Move merece entrar na sua lista. Agora eu quero ouvir de você. Você já conhecia esse curta? Também acha que ele merecia ganhar um longa? Ou acredita que a parte da sua força está justamente em durar apenas 13 minutos? Conta aqui pra gente nos comentários, porque essa conversa está só começando. Então, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e tire as suas próprias conclusões. A última sessão termina aqui, mas o medo continua quando a tela escurece.